Então, pessoal, vamos iniciar a nossa live. Hoje é uma live super especial com uma pessoa que eu tenho grande admiração. Foi muito importante aí na minha vida profissional. Doutora Ellen de Carvalho, que é especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, atua em Brasília, é membro da Academia Brasileira de Reumatologia e também membro da Comissão de Biotecnologia e da Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, além de coordenadora da Comissão Cultural da SBR, que é a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, é com muita honra que eu convido a doutora Ellen a participar, a ingressar aqui em nossa live. Olá, doutora Ellen, Olá, Felipe. Tá tudo tudo bem? tranquilo? Tá tudo Tudo jóia. bem? Que Tudo... bom te ver. Que bom fazer parte desse grupo de convidados muito especiais que você tem no seu canal. Eu já dei uma rotinada aí, vi várias lives, achei muita coisa interessante. Ah, que E legal. E você faz parte também de um momento muito importante da minha reumatologia, né? Que foi com a chegada dos imunobiológicos. Ai, que legal, doutora. Fico muito feliz. Tenho ótimas lembranças, né, trabalhando em Brasília, ali principalmente a lembrança do hospital de base, no centro de infusão, 11º andar, se não me falha a memória, né? Nossos papos, né, além ali do trabalho, e sempre muito agradável, né? Acho que foram 3 anos, acho que 2010 a 2013, que trabalhamos juntos lá no Distrito Federal. Super obrigado, doutora, por ter aceitado o convite. É um baita, mega prazer. E, doutora, o nosso canal ele é muito diversificado, né? Eu sempre comento. Aqui a gente tem profissionais que querem ingressar na indústria, profissionais da indústria dos mais diferentes níveis, né, hierárquicos, médicos, estudantes de medicina. E para a gente iniciar, eu peço que você se apresente, quem é a doutora Ellen, que fale um pouco de você. Então, você já me apresentou a minha parte profissional, né? A minha parte, vamos dizer, social é que eu gosto muito de viajar. Eu sou a mãe do Bruno, que é o melhor presente que eu tive na minha vida. Gosto de. Sempre recorri aos esportes radicais para melhorar a minha atenção do dia a dia. E gosto muito de fotografia, talvez seja esse o motivo pelo qual eu estou na comissão cultural, né? Então, é isso. Achei super legal essa questão da comissão cultural e me trouxe quando o Congresso Brasileiro foi em Brasília, né? Que teve muita cultura. Eu acho que de todos, eu participei de vários congressos brasileiros e acho que de todos foi o que teve uma parte cultural mais forte, né? Foi, assim, realmente marcante. E Já é doutora, uma tradição não da é? Muito. SBR. Aham. E a reumatologia de Brasília, o Brasil é muito bem servido, né, de reumatologistas, e a reumatologia de Brasília realmente é muito diferenciada. Doutora Eli, puxando esse gancho, como nasceu essa paixão pela reumatologia? Mas quem te disse que eu sou apaixonada pela reumatologia? Isso é coisa da tua cabeça. Eu sou apaixonada pela medicina, isso é uma verdade. E a reumatologia, porque ela consegue me colocar em todas as especialidades que existem dentro da medicina, porque o reumatologista não é um médico do aparelho locomotor só. Ele é do aparelho locomotor, mas ele precisa conhecer um pouco da cardiologia, nefrologia, dermatologia, gastroendócrino, psicologia. Então, esse aparato todo, não só pelas comorbidades que o paciente traz e você precisa tratar, como pelas complicações que todas as doenças autoimunes têm. Então, a gente não vai ficar pedindo parecer, né? Então, a gente Uhum. tem que meter a mão na massa e também atuar sobre essas outras pedacinhos do nosso corpo humano que vão estar sendo agredidos, vamos dizer assim, pelas citocinas, né? Muito legal. Desenfreadas. E é uma especialidade, né? Eu tive, né, recente, né, com a doutora Mariana Peixoto, né, aqui de Belo Horizonte.
é uma especialidade muito difícil, né? Muitas vezes multidisciplinar, mas como você falou, a importância, né, de tratar o paciente ali por completo e não é fácil. A reumatologia realmente não é fácil. E só dar boa noite a Priscila. Priscila Jacó hoje é em Mercel, né, da área médica, trabalhou 5 anos na Johnson Johnson, focada na imunologia, né, PhD, é uma grande parceira que participa do nosso curso cuidando aí da parte científica. Seja bem-vinda, Pri. Doutora, você falou a questão da paixão pela medicina, né? E me fala um pouco dos principais marcos, né, nessa sua formação médica, desde lá do início até os dias atuais, falando como medicina em si. Eu comecei em 84, foi a minha formatura. Então, eu tenho 40 anos de medicina, né? Eu sou um modelo vintage, né? E quando eu fui fazer residência médica, eu fui fazer no Hospital Geral de Bom Sucesso, clínica médica, que atualmente é o maior complexo público do Rio de Janeiro, denominado hoje em dia como Hospital Federal de Bom Sucesso. Lá eu fiz clínica médica e eu precisava escolher algumas especialidades para eu passar, porque não existia especialidade clínica médica. Eu tinha que passar pela cardio, pneu, endócrino, papapá. E aí eu fui escolher e faltava, de 3 em 3 meses, eu teria que passar por uma delas. Faltava 3 meses. Não tinha o que eu queria e tinha vaga na reumatologia. Aí eu olhei assim, pensei, vou lá, vou nessa reumatologia, mas eu vou te explicar por que a minha dúvida. Porque na minha graduação, eu passei na reumatologia e me deram aula de artrite reumatoide e lúpus. Os professores entraram em greve e eu só tive artrite reumatoide e lúpus e tive prova. Eu pensei, eu nunca vou fazer essa especialidade com duas doenças, nem pensar. Mas então, voltando à minha residência médica, estava eu lá de frente para a reumatologia. Botei os 3 meses para completar a grade, 3 meses na medicina intensiva, que eu amava, porque eu já tinha passado na cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca do serviço do professor Jasbic, no Pedernesto. Então, eu estava Uhum. apaixonada por aquilo. Paciente grave, de emergência, paciente que você tem que tratar, resolver a coisa na hora, é o que eu mais gosto. Totalmente diferente da reumato, que é o paciente Uhum. crônico, né? Então, eu entrei no serviço de reumatologia do Hospital Geral de Bom Sucesso. O que eu encontrei lá? Um serviço super organizado. Então, havia sessão de artigo, havia sessão de discussão, havia sessão de radiologia, um monte de gente boa. Tinha o professor Newton Campos, ele Lembro marcava, demais. ele marcava a reunião às 8 horas. Eu me lembro que eu cheguei no auditório às 8 horas, não tinha ninguém, era só eu. 8h01 ele começou a falar. Era só eu. E começou o pessoal a correr, o pessoal corria, né? Ficava desesperado, porque sabia dessa pontualidade dele. Eu fiquei apaixonada, Felipe, por toda aquela organização, né? Aí, quando terminaram os 3 meses, eu falei, eu vou trocar esses 3 meses de terapia intensiva, eu vou ficar mais 3 meses aqui nesse serviço. Então, eu fiquei 6 meses na reumatologia. Terminando a residência médica, eu fiquei com especialidade em clínica médica, né? Uhum. Mas ainda com aquele gostinho de quero mais. Nesse meio tempo, eu tive que me mudar, sair do Rio de Janeiro para Rondônia para acompanhar a família militar. Né? Então, eu Hum. fui para a fronteira com a Bolívia, onde não tinha nada, né? A princípio em Guajará-Mirim. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é? Então descobriram que tinha uma médica chegando na cidade e eu logo tive um convite para trabalhar. O trabalho era assim, gigante, era muito atendimento, mas o pagamento era muito ruim. A princípio Uhum. parecia uma boa quantia, mas como a inflação na época era muito alta e eles atrasavam o pagamento, eu recebia nada, né? Mas sorte minha é que logo depois veio um concurso do governo de Rondônia
E aí eu passei, né? Passei em primeiro lugar no concurso. Só tinham 3 candidatos. Aí eu passei em primeiro. Aí era para eu trabalhar no Hospital de Costa Marques, clínica médica. Só que aí eu já não morava em Guajará-Mirim. Eu já Uhum. tinha sido, a gente já tinha mudado para um lugar chamado Forte Príncipe da Beira, que era uma vila militar com poucas casinhas, muito pouca coisa para se fazer, um forte muito lindo do século XVIII Que legal. inacabado, português, né? Muito morcego no local. E aí estava eu lá de novo, o que eu vou fazer aqui? Mas novamente veio aquele convite e eu fui assumir o Costa Marques já no concurso público, né? Tudo bem. Só que de Forte Príncipe até Costa Marques são 30 quilômetros no meio da floresta amazônica. Então eu Caramba. fazia isso, né? Todo esse trajeto de ida e vinda. Tive malária, não parei de trabalhar, eu atendia, na volta eu sentia aqueles calafrios da malária, quando chegava em casa eu já estava bem. Né? Então, foi assim esse meio tempo. Em Rondônia, ficamos lá 2 anos e meio, voltei para o Rio de Janeiro, lembrando de quê? Da reumatologia. Aham. Eu tive sorte, então, que coincidentemente a Universidade Federal do Rio de Janeiro abriu concurso para pós-graduação. Aí eu fiz concurso para lá, passei. Fiquei 2 anos na UFRJ como pós-graduanda. Terminou a minha pós-graduação, fui convidada para fazer mais um ano na UERJ também com remuneração, né? Então já fiquei no serviço da doutora Elisa Albuquerque, né? E aí tudo bem, mas eu até agora eu não tinha. Eu fazia reumatologia, tinha até conseguido um emprego bom na IGASE, que era tipo um hospital da Golden Cross na época, né? Uhum. E era bem remunerada, era um negócio muito bom, mas era reumatologia, não era reumatologista. E aí eu Entendi. fiz a prova de título, foi então quando eu passei, né, para quando que eu tive meu RQE de Aham. reumatologista. Então, nesse momento, eu já estava com 2 RQEs, né? Bom, de Rondônia, né? Aí eu já voltei para o Rio de Janeiro, fez isso tudo, e aí passou o tempo. E eu já fui para Brasília, né? Já mais adiante, e assumi lá o hospital de base, depois de um tempo também. Eu não fui direto para o hospital de base. Eu confesso que eu fugi do Rio de Janeiro por causa da violência, então, trabalhando no Rio de Janeiro, eu vim para Brasília mais com o objetivo mesmo de ficar num lugar mais tranquilo, né? Entendi. Então, eu fiquei no hospital de base, que aí foi quando que a gente se conheceu, né? Então, em Brasília, eu cheguei em 1997, aqui em Brasília. Indo Aham. base, eu acho que eu fiquei uns 20 anos, porque agora eu estou aposentada, né? Aham. E me aposentei recentemente, mas foi esse tempo todo que eu fiz preceptoria lá, formei bastante Uhum. residentes, Pois né? é. E fiz muita coisa lá também, né? Com Em certeza. 2003, 2004, eu fui presidente da Sociedade de Brasília, Uhum. então eu criei o site e a logomarca da sociedade, que até agora é assumida, né? E Uhum. depois foi aqueles desafios que você até acompanhou um pouquinho, né? Que foi É, montar o centro, né? que funcionava super, super bem, né? E era realmente uma referência, com certeza continua sendo. Doutora Ellen, hoje, sem dúvidas, você é uma grande referência nacional na reumatologia. E fala um pouco desses desafios para chegar até aqui, né? De ser essa referência, vi que acho que essa semana você estava em algum evento, algum congresso, acho que era o congresso. No Fórum Latino-Americano, né? Agora acho que O foi. FLAB, o FLAB, Fórum Exato, exato. Latino-Americano de Então, Biosimilares, um pouco antes, lá na Jornada Sudeste Sudeste, de exatamente. Reumatologia e antes ainda na Centro-Oeste, né? Exato. Então sempre Os está em últimos grandes eventos. eventos, né? Sempre em posições de destaque. É uma referência, é fato. Fala um pouco desses desafios, como foi para até chegar aqui como uma referência nacional.
A primeiro desafio, eu acho que foi realmente montar esse centro de terapia assistida lá do Hospital de Base, né? Uhum, E foi com a chegada dos imunobiológicos, né? O Dr. Mário Soares, que na época era o coordenador do serviço, ele chegou em uma reunião e disse que iria chegar esses imunobiológicos, que ninguém conhecia ainda direito, e ele queria montar um ambulatório especial para isso, né? Ninguém quis na época, Felipe. Eu aham, falei, eu quero saber o que que é isso. Então, tudo bem. Ele arranjou o espaço, a própria indústria farmacêutica, a princípio, forneceu uhum. poltrona, Estrutura física, aquela uhum, pequena estrutura, né? Então, a gente começou nesse esquema e depois a própria Secretaria de Saúde assumiu o local como sendo dela e trocando tudo. Mas o começo foi a indústria que montou, não há aham, dúvida, né? E eu, naquele medo, aquela ansiedade, aquela insegurança, eu falei, eu vou fazer esse negócio bem estruturado. Então, eu mesma criei um prontuário, né, diferente dos outros ambulatórios que eu tinha gota naquela época, mas todos os uhum. pacientes passavam toda a consulta, fazia RAC, fazia DAS 28, fazia metrologia, então botava os residentes, tive também a companhia de outras colegas da reumatologia. Biobada Brasil, se não me falha a memória também, né, doutora? Sim, aí por causa do centro de terapia assistida lá, eu me candidatei a participar do Biobada Brasil, que foi no Baita começo só 5 projeto. centros, né? Hoje Pi- são 36, eu acho. Olha só. Mas Uhum. éramos só 5 e eu levei o nome do hospital de base para o Biobada. Não só o Biobada, como também o Registro Brasileiro de Espôndilo, que era já do Percival, né? Aham, E aham. capitaneado na época pelo Percival. Então foram esses dois estudos de registros que eu levei o nome do hospital de base para dentro desse desafio, desses dois desafios, e também de várias publicações que nós tivemos, né? Nesses duas empreitadas, né? Muito legal mesmo. Doutora, e atualmente, você se aposentou recente, que você falou, né, do base, como está sendo a sua atuação hoje na reumatologia em Brasília, fora os eventos, enfim. Não, agora é só medicina privada mesmo, né? Tenho Uhum, agora tem alguns dia 1 e 2 de agosto vai ter o Atuar, também fui convidada para estar numa mesa de biosimilares, né? Então é mais mesmo medicina privada e a minha dedicação continua à SBR nas condições. sorte dos pacientes do Distrito Federal. Doutora, e falando de aprendizados que marcaram a sua jornada profissional até hoje, né? A gente sobe essa live para o YouTube amanhã e a gente tem muitos médicos, né, que estão na clínica médica ou que estão formando e que fica naquela dúvida o que fazer, que especialidade se dedicar. Então, fala um pouco assim dos aprendizados que marcaram a sua jornada profissional, aprendizados mesmo. Os O que você diria para aprendizados, Ellen lá de trás, vamos dizer assim. eu posso dizer que os aprendizados que eu trago, né, em toda a nesses 40 anos de medicina, eu fui ganhando aos poucos com os mestres que eu passei, né, por quais eu passei, né. Vamos dizer, por exemplo, o professor Newton Campos, eu falei, eu ganhei com ele o Uhum, quê? A persistência, a curiosidade e a pontualidade. A doutora Elisa Albuquerque, da UERJ, ela tinha uhum, uma dinâmica junto com os pacientes de lúpus, que ela juntava os pacientes e a gente conversava com eles para saber sobre perdas que eles tiveram antes de começar as doenças autoimunes. Então, eu comecei a ver que as doenças autoimunes tinham uma coisa além do que a gente estudava na faculdade, né? Então, tinha uma coisa intrínseca do paciente, emocional do paciente, espiritual do paciente, né? Então, com ela, eu ganhei o quê? A empatia. Com o doutor Geraldo Castelar, que é o pai do Geraldo, né? sim. Do Castelar Aham. também. Turma E que, boa. então, com o pai dele, eu aprendi a humildade. Vou te explicar por quê. Ele toda quarta-feira, ele visitava a biblioteca de Manguinhos. Aham. Então, eu numa quarta-feira eu cheguei, ele estava lá.
porque a gente não tinha internet, né? Antigamente a gente chegava lá, pegava o artigo que a gente queria, dava para a bibliotecária, ela pesquisava e dias depois a gente ia lá pegar o artigo. Era assim que funcionava, né? Mas a biblioteca de Manguinhos, como toda biblioteca, são vários corredores com vários livros, vários artigos. E ele chegou para mim e falou assim: esse é o tamanho da nossa ignorância. Olha Então só. ali eu aprendi que eu nunca vou saber de tudo. E eu tenho que ser humilde sobre as coisas que eu desconheço, né? Ronaldo Batista foi na UFRJ, já na minha pós-graduação. Eu chegava para ele, às vezes, aliás, foi uma vez, eu cheguei para ele numa visita de leito. Eu falei assim: olha, esse tipo de problema acontece assim, assim, e está se repetindo com os outros pacientes. Ele virou assim, olhou para mim: é? Então prove. Aí eu tive que fazer uma pesquisa de vários prontuários, estudar aquele assunto. Eu estava certa, mas eu tive que provar para Aham, ele. Ele também sabia que eu estava certa, né? Mas aham. ali ele me ensinou o gosto pela pesquisa. E até hoje eu não consigo fazer nenhuma afirmativa, nem num grupo de WhatsApp, né, com os nossos colegas reumatologistas, sem mostrar uma referência. Então, eu aprendi isso. Eu nunca falo nada da cabeça, Sim, uma né? evidência. Sem uma evidência científica. Eu sempre tenho que provar isso. Eu aprendi com ele. Então, foram esses mestres, né, que me ensinaram a moldar a reumatologia que eu trago até hoje para mim. Muito legal a gente ter essas referências. E eu lembro, doutora, o que era a reumatologia lá atrás, né, antes dos imunobiológicos, né, na R e várias outras patologias, e depois da chegada dos imunobiológicos. Então, primeiro, anti-TNF, né, eu tive um grande desafio de trabalhar com praticamente o primeiro não anti-TNF, né, que era o anti-interleucina 6, existia também o abatacept, então era uma mudança de mindset muito grande, né? A gente tem que trazer assim comprovação científica de segurança, eficácia, porque os anti-TNFs já estavam muito bem estabelecidos, né? E transformou literalmente a vida dos pacientes. Depois, hoje a gente tem aí mais de 14 imunobiológicos, né? Fora biosimilares, enfim. Como você vê essa evolução da reumatologia nesses últimos 10 anos e também a evolução do tratamento, dos imunobiológicos, como que você enxerga essa mudança? É muito legal. Às vezes eu fico pensando assim, como é que eu caí na Terra, né, do ano que eu nasci? Será que isso foi bom ou foi ruim? Né? Eu fico pensando na geração da minha mãe e fico pensando nas próximas gerações. Eu acho que eu caí no momento certo, porque eu fiquei naquele limite entre a gente não sabe nada e a gente sabe tudo, ou perto disso, Uhum, né? Então, não há dúvida, como você falou, que a chegada dos imunobiológicos nas doenças, no tratamento das doenças reumáticas, foi um marco importante, porque eu fui de uma época que eu via o paciente sequelar, o paciente com artrite uhum, reumatoide, perder os seus movimentos, a gente vê ficar como Renoir, né? Com toda, sim. praticamente sem articulações. Paciente com espondilite, né? Espondiloartrite, né? Principalmente axial, a gente via o corpo dobrando e a gente não podia fazer nada. Nós nos sentíamos impotentes. Esclerose Uhum, sistêmica, né? Eu me lembro até de um staff dizendo: se você não gosta do teu colega reumatologista, encaminha um paciente com esclerose sistêmica para ele, como se fosse um castigo, porque a gente não tinha o que oferecer para esse paciente. Hoje a gente tem tanta coisa, né? Então a gente tem até a parte de estética, né? Ajudando na parte de lesão cutânea, de afilamento de lábios, estética facial mesmo, que uhum. muda e melhora muito a autoestima desses pacientes, né? Então é importante, né? E tem sido importante essas novas moléculas, os imunobiológicos foram um marco realmente, porque hoje a gente abre as redes sociais dos nossos pacientes, a gente vê um montado numa asa delta, num parapente batendo recorde, o outro descendo a ladeira de esqui, você fica, meu Deus do céu, para, você pode se quebrar.
mas ele está muito bem, as famílias reunidas, né? Então isso é muito gratificante. Não tenha dúvidas, e eu me recordo, antes disso, esse paciente, né, totalmente deformado, são coisas pequenas do dia a dia. Não consegue fazer a barba, higiene pessoal. Realmente, né, era um grande sofrimento e os imunobiológicos realmente, né, transformaram, não só na reumato, mas na dermatologia, na psoríase, em várias patologias. Doutora, para o público leigo, fala um pouco assim sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento precoce. Então, muitas vezes eu vejo muito isso também na dermatologia. O paciente tem uma psoríase só ali no cotovelo, vai deixando. Então, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce para essas doenças imunomediadas. A gente tem que pensar que uma doença autoimune existe inflamação. Inflamação é como aquele fósforo, né, que a gente risca e ele começa aquele foguinho até o momento que ele enche toda a cabecinha do palito e depois acaba, né? Ferve tudo. Então, isso é inflamação, isso está acontecendo na articulação do paciente. Inflamação é erosão. E esse queimado fósforo acontece igual. Em 6 meses você de inflamação sem tratamento e sem o diagnóstico perfeito, o diagnóstico precoce, é perda articular, né? É erosão e quando tem erosão, desaba aquela articulação e vem as sequelas. Então, são 6 meses. Nós estamos no quê? No mês de julho, né? Então, Uhum. se eu tivesse algum início de doença autoimune lá no Réveillon, eu hoje já teria erosão, né? E o tempo passa muito rápido. Então, as pessoas perdem muito tempo com o profissional errado ou então achando que aquilo vai melhorar. E não melhora, não melhora. E é a grande importância, né, doutora? A gente divulga muito aqui no perfil, no canal, também essa importância de procurar o profissional correto, né, que tem essa experiência com o imunobiológico, para encurtar ao máximo essa jornada, né, do paciente, né, até encontrar um profissional que vai tratar realmente a doença como se deve e também a jornada da prescrição até o acesso aí ao imunobiológico. E como você enxerga esse avanço do papel da indústria farmacêutica nas pesquisas clínicas, na inovação dessas medicações? Eu enxergo um lado bom e um lado ruim, Felipe. Aham. O lado bom é claro, porque o governo não vai procurar novas moléculas para uma doença. Quem faz isso mesmo é a indústria farmacêutica. Então a gente fica sempre esperando uma coisa melhor, porque não existe doenças, existem doentes. Então isso é uma frase que eu acho que o Dr. Ximenes fala muito entre Querido. nós. Então, a manifestação de um doente não é a mesma que a outra, então a medicação de um doente talvez não sirva mesmo para outra. A gente vê isso muito na artrite psoriásica, por exemplo, né? Cada um manifesta numa localização diferente do que o outro, mais em pele, mais em ênfase, mais em articulação, o veite, né? Ou o gastro, né? Que tem aquele doença do intestinal inflamatória, né? Então, eu que fui daquela época que nós tínhamos só 3 anti-TNFs, Uhum. chegou um tempo, né? Quando eu tinha 3, eu ficava feliz. Ah, qual que você quer, né? Eu chegava para o paciente, olha, eu tenho um endovenoso, e 2 subcutâneos, sendo que um é semanal, o outro é de 15 em 15 dias. Você pode escolher o que você quiser. Só que depois a gente começou a ver que existia refratariedade, né? O paciente começou, a sobrevida da droga começou a cair, né? E aí, o Aham. que que a gente fazia? Aí eu cheguei a ponto de trocar para o terceiro anti-TNF, porque eu não tinha nenhuma opção. Aí começou a chegar, né? O rituximab, né? Falando em nome de Sim. medicamento, né? O Tocilizumab, Abatacept. tocilizumab, Adacept. Então a gente conseguia já fazer, mas não ainda do modo ideal, né? Que a gente ainda num tiro no escuro, né? Para a gente Uhum. ver o que é mais adequado para cada um. Né? E você falou uma coisa muito importante, doutora. Desde aquela época até hoje, a questão da decisão compartilhada, né, com o paciente, tanto com relação à via da administração, como com relação à posologia.
se o paciente mora longe, se mora perto, a questão daquele paciente mais rebelde para tomar um medicamento, é melhor infusional, porque você vai estar ali assistindo. Então, hoje, né, diferente de antes, 2010, tem uma gama, né, de imunobiológicos realmente bem grande, né, para que o paciente seja tratado aí da melhor maneira possível. Falando um pouco da relação indústria farmacêutica, né, e os profissionais da saúde. A gente vê certa resistência ainda, né, com essa relação e aproximação com a indústria por parte de alguns profissionais e como tornar esse relacionamento mais transparente, ético, produtivo. A indústria farmacêutica, ela investe muito em pesquisas clínicas, né? Você citou Dr. Ximenes, é um centro de pesquisa clínica, Escafuto também, e tantos aqui na Santa Casa, tantos outros centros em Brasília, também a educação médica continuada, com as preceptorias, com os congressos, são vários eventos. Então, fala um pouco de como tornar essa relação mais transparente, ética, produtiva, e o que você fala para esses profissionais que ainda têm resistência com a relação com a indústria. Então, transparente e ética, eu acho que sempre foi, né? Eu acho que com produtiva que a gente pode até melhorar esse aspecto. Fala um pouco desse seu trabalho na sociedade brasileira e a importância das sociedades nas especialidades e também nessa relação, tanto com o governo, quando vai incorporar uma droga no mercado público, e inclusive no mercado privado, quando ela entra aí no rol da ANS. A importância da sociedade brasileira, sociedade regionais. A sociedade, o médico não pode ficar sozinho, o reumatologista não pode ficar sozinho. Ele precisa ter uma sociedade, não só pelo network, como para conseguir atualizar-se, né? A gente está sempre mostrando atualizações, trazendo o pós-EULAR, o pós-ACR. Existem vários cursos, então você paga uma mensalidade, você tem direito a vários cursos, curso de Uhum, dor, tem o capilaroscopia, curso de ultrassom. Radiologia eu acho que ainda não tem, mas às vezes até as regionais, né, também oferecem esse tipo de aporte, de especialização do médico, né? Então, sociedade é algo importante para que ele se filie e cresça, né? Não ficar sozinho, principalmente aqueles de lugares distantes, né? Como o norte. Então, eu vi quando eu estava na gestão, junto com o doutor Marco Loures, né? A gestão de 2022 e 2024, que eles reclamavam muito que ficavam sozinhos, né? Isolados, né? Então, principalmente a reumatopediatria também questionava muito isso, né? Então, o que as comissões, né, que eu estou atuando, elas podem também ajudar quanto a isso, né? Uma coisa que a gente tem que aprender, como eu já falei, é farmacoeconomia. E isso aprendi uhum, muito na comissão de biotecnologia, né? Com legal. os imunobiológicos, com a chegada dos biosimilares, que foi outro desafio também, porque caiu de paraquedas para eu poder assumir aquilo quando eu já estava ficando, né, tranquila com o imunobiológico, vem os biosimilares para me puxar o tapete, né? Mas graças a Deus fluiu bem até hoje. É uma medicação que a gente confia, mas eu aprendi, né, que o peso da minha caneta faz muita diferença. Então a gente tem que ver esse padrão, esse aspecto de farmacoeconomia. Quanto está custando a sua prescrição, Uhum, doutor? Né? Se você está uhum, investindo isso tudo num paciente, será que você não vai descobrir outros? Entendeu? uhum, Que é a filosofia do biosimilar, né? E de políticas públicas, né? A gente pega todo o apanhado que tem as outras comissões, né? As especialidades, né? Por exemplo, a comissão de lúpus, quando a gente precisa de um medicamento, né? De incluir na nossa rotina um medicamento para lúpus. Então, o pessoal da comissão de lúpus já prepara uma coisa boa, né? Ou de artrite reumatoide, de esclerose sistêmica, a gente pega aquilo, né, cientificamente comprovado, e leva para o legislativo.
né, para poder aprovar, para convencer os parlamentares, cada um com uma cabeça ideológica diferente, a gente tem que ter, Sim, né, a essa paciência de habilidade. Aham. exatamente a habilidade de dizer que é tudo uma coisa só, né? E a gente está muito acomodado por causa da nossa própria Constituição, né? Que a saúde é para todos, mas não é assim. Né? Então a gente Uhum. tem que realmente ver o peso da nossa da caneta, quanto que está custando, né? Perfeito. E hoje a gente fala muito, né, do custo-efetividade, né? Então, qual o custo daquele medicamento, o que aquele medicamento vai trazer para o paciente. Então, hoje existe mais do que nunca todos muito profissionalizados, né? O sistema público, o sistema privado, a indústria farmacêutica. Então, numa relação muito ganha-ganha, né? Para que o paciente esteja efetivamente ali no centro. Então, eu acredito, assim, a minha percepção, que a palavra mágica é o custo-efetividade, né? E que a prescrição médica, né? Com todo o cuidado, claro, seja soberana, né? Mas esse cuidado, né, essa questão das políticas públicas é crucial. Isso é muito forte em Brasília, né? Então, vocês que estão em Brasília, vocês veem isso muito, muito de perto, até mais do que todo o restante do Brasil. Mas essa preocupação, doutora, é o que você falou, cobrir um lado, descobrir o outro. A gente tem que pensar realmente no macro, né? Mercado público, mercado privado, autarquias, como tem muito em Brasília. Acredito que Brasília, quando a gente fala em mercado privado, o Distrito Federal, acho que é o local do Brasil mais pulverizado. Quando a gente vê, não tem como Belo Horizonte, a Unimed BH tem 65% do mercado. Não, Brasília é bem pulverizado. Então, tanto o mercado público quanto o mercado privado são mercados muito grandes, né? E vocês têm uma influência muito grande também a nível Brasil. Doutora, me cita uma boa prática que você já presenciou entre indústria farmacêutica e médicos. Lá no início você já citou na época da construção do centro de infusão, né? Então É o Hospital de verdade. Base foi pioneiro. Eu lembro que Scafut foi pioneiro, Ximenes foi pioneiro, Rena no Rio, a gente, né, Vander, a gente tem aquela turma que começou ali saindo, deixando de usar o centro de infusão da oncologia para criar o centro de infusão da própria reumatologia. Você citou essa boa parceria que foi no Base. Você lembra de alguma outra boa prática que você consegue lembrar assim, entre indústria e classe médica, reumatologia especificamente? Eu acho que a mídia pega muito pesado contra a indústria farmacêutica, né? E Uhum. tem aquele filme clássico, de vez em quando jogam na nossa cara, dos opioides, né? Aham. Então, isso aquilo é uma exceção, né? Eu nunca tive problemas em termos disso, em prol do paciente. Então, eu conseguia inícios de tratamento, eu não precisava ficar esperando o medicamento ser aprovado pelo Ministério da Saúde ou pelo governo do Distrito Federal. A gente já começava ali, fez o diagnóstico, então a gente não perdia os 6 meses daquela Uhum. janela, né? Não Uhum. perdia a janela de oportunidade. E já começava, né? E não só com imunobiológico, até com medicamentos comuns. Eu tinha um armário, Felipe, que eu guardava muitas amostras grátis, né? O paciente de gota chegava lá, eu já me procurando pela colchicina, né? O paciente com Aham. vitamina D, eu guardava um tratamento inteiro para o pessoal que não tinha recurso, né? Tudo o quê? É a indústria farmacêutica, né? Na formação nossa mesmo, né? Os preceptorships que a gente vai, né, conhecer outros hospitais no exterior, a gente vê outra realidade física, isso eu deixo bem Uhum. claro, porque em termos Perfeito. de Conhecimento. conhecimento, capacidade, os reumatologistas do Brasil não ficam atrás dos reumatologistas de lá, só que eles têm Uhum. mais recursos, né? Então a gente começa a ver como é que funciona, né, aquilo tudo. A gente consegue não ficar de frente para um artigo, um papel. A gente Uhum. fala com quem escreveu aquele papel, né, troca dúvidas, é um envolvimento muito interessante, né? Muito Nesses legal. encontros também eu aprendi oratória, falar em público, em palestra, né? Então isso tudo fica no pacote, que existe o interesse da indústria, sim, de nos preparar para apresentar o produto deles, mas a gente ganha com isso. Então é uma simbiose, né? Uma troca de favores, vamos dizer assim. E eu ouvi isso da própria indústria uma vez,
me falaram assim, doutora, a gente não quer alguém que não saiba prescrever o nosso medicamento. A gente quer alguém que saiba o que ela esteja prescrevendo. Isso dá mais valor ao nosso produto. Aí Muito eu legal. acendi aquela luzinha assim, nossa, não é uma coisa assim de, não, vamos botar todo mundo. Não, não é. Ele realmente existe uma seleção de pessoas que possam representar aquela indústria naquele momento, naquele interesse, Muito né? bacana. E essa troca, você falou uma coisa que é muito interessante, doutora. A gente vê o nomezinho ali, né, no final do. A gente estuda muito, tanto consultor como gerente da imunologia, a diferença de um imunobiológico para outro não é tão grande. Então, quanto mais conhecimento a gente tem do imunobiológico, mais a gente vai ser interessante na frente do médico. Mas a gente vê aquele nomezinho no rodapé, Joseph Smolen e tal. Beleza, né? Uma coisa é ler um artigo, outra coisa é estar com ele, né? Em Exatamente. Viena, e o Joseph Smolen, eu sempre quis conhecer Viena por causa do Smolen, né? E aí eu fiz uma viagem para a Itália, nada a ver, Itália, geralmente é bom ficar na Itália, eu falei, não, vou dar um pulo em Viena, uma contramão assim, mas amei Viena, e a gente aqui em Belo Horizonte, em uma das farmacêuticas que eu trabalhei, a gente teve a honra de conseguir trazer o Smolen tanto para Santa Casa como para o HC, aqui de Belo Horizonte. Então ele foi São Paulo, Muito legal. Curitiba, e a gente conseguiu puxar para BH. E o que você falou é muito certo. A parte física tem a diferença, lógico, mas essa parte intelectual, essa parte do conhecimento, o quanto que ele ficou impressionado com os ambulatórios, isso é muito bacana, né? Essa interação, essa troca. Então, o que te inspira todos os dias a seguir cuidando, ensinando e colaborando com a reumatologia no Brasil, né? Participando aí de tantos eventos, como eu falei, sendo uma referência. O que mais te inspira a continuar aí firme nesse propósito? Ontem eu tive uma palestra, participei de uma palestra, mas como ouvinte, com a doutora Tainá Carneiro, que é uma reumatologista aqui de Brasília, jovem. E durante Uhum. a exposição dela, ela citou meu nome, falando sobre espondiloartrite axial. Então, isso, Felipe, é uma coisa que me inspira, né? Que eu deixei alguma coisa, eu plantei alguma coisa atrás para esses jovens de hoje, né? E a outra coisa que inspira também é ver a felicidade dos nossos pacientes, né? Ver a liberdade de movimentos que eles adquirem, a outra vida que eles adquirem. E isso, não há dúvida, é do nosso esforço, é no nosso sábado e domingo que a gente estuda, foram os plantões que a gente deu, foi o tempo que a gente perdeu, não perdeu, né? Nesse caso ganhou, mas perdeu de ficar ao lado da nossa família, né? Então, fazer os pacientes ficarem livres de movimentos, com seus movimentos, autossuficiente, com autoestima elevada. Então, isso é o que me coloca ainda dentro da reumatologia. Muito legal. Doutora, super agradecer. Então, a live assim super inspiradora. Como eu falei, amanhã a gente sobe para o YouTube, vai atingir muita gente, vai inspirar muita gente, não tenha dúvidas. Parabéns aí pela jornada, pelo Obrigada. trabalho e abro aqui para suas considerações finais e da minha parte realmente só agradecer. Eu que tenho que agradecer muito a você, Felipe. Foi muito bom te rever, né? Lembrar de bons momentos de lá de trás e espero que as pessoas realmente se inspirem ou que sirva de algum conselho ou de algum gatilho, alguma coisa que não tinham pensado sobre o assunto e que isso desperte alguma coisa também para ser produtivo no dia a dia. Maravilha, doutora, super obrigado. Aqui as portas estão abertas. Espero te ver assim o quanto antes, pessoalmente, né? Fisicamente, e vamos conversando. Tá Obrigadão, bom. Um obrigado, abraço, pessoal. Com Felipe. Deus. Obrigada a Outro. todos. Ótima Tchau, noite. tchau. Tchau.